Podem sentar. Meus irmãos, vocês que estão aí atrás, tem alguns lugares aqui ainda, então podem vir, tá certo? Podem vir aqui para trás. Obrigado, viu, meu irmão? Eu não sei pregar segurando o microfone, gente. Eu tenho que ter minhas mãos me ajudando aqui na regência. Que bom estar em Breves. Amanhã eu retorno para a cidade de Belém. Amanhã eu retorno para a cidade de Belém. De lá depois eu retorno para Ribeirão Preto, São Paulo. Falei para minha esposa do privilégio de estar aqui, até porque os seus pais foram missionários da MICEB, pastor Werner Rediger, dona M. Rediger, foram servos de Deus aqui nesta região. Na sexta-feira nós falamos de um chamado, falamos baseando-nos no livro de Joel, pequeno livro, grandes acusações, grandes informações, anunciando grandes desesperos para este mundo, seca, gafanhotos, mas acima de tudo, o dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor. Mas nesses anúncios todos de Joel, ele disse que os jovens iam sonhar, as crianças que mamam também iam ter alegria, porque haveria de vir o Espírito Santo de Deus. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que na Ásia, no dia de hoje, pessoas louvaram ao Senhor. Na África, na América do Norte, na América do Sul, toda a carne que Deus chamou para si, louvou ao Senhor. E temos a oportunidade de retornar a esta casa, a este lugar, para louvar ao Senhor também. Ontem nós vimos Deus chamando pessoas improváveis, que você podia olhar assim e dizer, impossível que essa pessoa creia. E como Deus de misericórdia salvou vidas, exemplificamos na vida de Raabe, que tinha uma vida e passou a ter uma nova vida por fé, andando por fé e confiança. E ela veio a ser uma das avós de Jesus de Nazaré. Mas hoje à noite eu não poderia deixar de falar com os homens dessa igreja. Eu peço que todos os homens de todas as idades, incluindo os bebês, aqueles que não puderem por motivo de saúde, eu vou entender, mas todos os homens, jovens, meninos, adolescentes, homens, fiquem de pé. Todos os homens. Olhem para mim. Homens jovens, meninos, a minha conversa hoje é com vocês. Eu peço que vocês prestem muita atenção. Vocês foram chamados para serem, a maioria aqui, esposos. Vocês foram chamados também, a maioria aqui, para serem pais. Vocês foram chamados para serem defensores da justiça e da honra na região da Amazônia Equatorial. Por isso, prestem muita atenção. Podem sentar. Você, homem, foi chamado para guardar. Você, homem, foi chamado para investir. Você, homem, foi chamado porque um dia você prestará contas diante de Deus da sua casa, do seu comportamento, dos seus filhos, da sua ação nessa cidade que ou melhorou ou piorou. As mulheres são auxiliadoras idôneas. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Deus chama homens. Meninos, vocês são homens. Bebês são homens. Deus quer fazer de vocês homens para o louvor da glória dele,
Contudo, não relaxe. Contudo, não se acovarde. Contudo, não invista no que você sabe ser e fazer por conta própria, que é ser um malandro e que é ser um sem vergonha. Mateus capítulo 25, Jesus está falando sobre os tempos do fim. Então virá o fim, mas antes que o fim venha, nós estamos indo dia a dia. Nós estamos vivendo cada momento de cada semana, de cada mês, de cada ano, de maneira que essas duas parábolas vão nos falar e muito a todos nós, mas principalmente aos homens. Capítulo 25, versículos de 1 até o versículo 13, Jesus Cristo contou a parábola das virgens sábias e das virgens tolas. Uma palavra resumiria essa parábola que Jesus contou. E toda essa parábola aqui vai mostrar um grupo de pessoas que podem estar investindo na displicência. É possível que as mulheres que me escutam, é possível que os homens que me escutam estejam investindo na displicência. A segunda parábola que Jesus conta está a partir do versículo 14 e é onde nós nos concentraremos nesta noite. A palavra que vai marcar essa parábola, essa palavra é a palavra negligência. Homem, não seja negligente. Homem, sua filha está correndo riscos de parar nas mãos de um malandro, de um sem vergonha. Homens, a sua filha poderá estar correndo risco de uma gravidez distante dos padrões de Deus por sua causa. Homens, seus meninos estão correndo o risco, e as suas meninas também, de experimentarem um primeiro cigarro de maconha por sua causa. Homens que me escutam nessa noite em breves, pela internet, na região, meninos e meninas poderão enveredar pela pornografia por sua causa. Então me escutem com atenção, e a palavra que destaco, negligência, é: não sejamos homens negligentes. Nos diz a palavra de Deus, contada por Jesus, essa parábola de advertência. Pois será como um homem, verso 14 do capítulo 25, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos, e olha o verbo, e lhes confiou os seus bens. Você é digno de confiança? Ou você é um enrolão? Ou você é alguém que posterga? Ou você é alguém que deixa e vai deixando e vai acumulando uma série de coisas? Não fica bem para o caráter de um homem postergar. Não fica bem para um caráter de um homem ser alguém que você não merece a confiança de ninguém. Seus filhos poderão não confiar em você, sua esposa poderá não confiar em você. Rapazes, prestem atenção no que lhes digo nessa noite, porque todo um sistema, muitos dos seus amigos farão de tudo para que você seja um cínico, para que você seja um sem vergonha de marca maior desde a sua juventude. Homem, você é confiável, porque o Senhor nos confiou uma esposa, o Senhor nos confiou um casamento, o Senhor nos confiou a criação e a educação dos nossos filhos. As esposas participam junto, as esposas são as auxiliadoras idôneas, mas quem estraga um menino é o pai, quem estraga e perde uma menina é o pai. O pai é muito importante, guarde essa palavra, confiou, confiança. Versículo 15, aquele homem que se ausenta do seu país, a um dos seus servos, deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu.
o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas, verso 18 começa com 3 letrinhas extremamente perigosas e venenosas para um homem. Mas, o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Já oramos por iluminação e que o Senhor ilumine as nossas mentes. E a mensagem dessa noite é para mim e para você. O que é um talento? Tantas vezes nas revistinhas infantis da Escola Bíblica Dominical, em algumas figuras, quando contam esta parábola, geralmente colocam 5 moedinhas, como se fossem 5 talentos. O denário é uma moeda, mas o talento é uma medida monetária. O talento era o ajuntamento em fogo de 2 metais, ouro e prata, e eles eram derretidos e fundidos. Um talento chegaria a pesar 70 quilos. Então imagine uma peça, geralmente quadrada, de 70 quilos. Este era um talento. E o Senhor confiou a um deles, seus servos, todos eles, 5 talentos. Já imaginou aquele homem levando 70 quilos, e mais 70 quilos, e mais 70 quilos, cuidando dessa quantidade de quilos de ouro e de prata? O talento era a moeda que os imperadores e os impérios tinham para evitar roubos, furtos, assaltos. Porque correr com um saco de dinheiro era uma coisa, mas correr com 70 quilos nas costas era outra coisa. Esse homem aqui, ele tinha grande posse, porque ele tem aqui pelo menos 8 vezes 70 quilos de ouro e de prata. Um senhor zeloso, cuidadoso, que tem os seus servos. Homens que me escutam nessa noite, você é feito do mesmo material e barro que eu. Casei. Que bom estar casado.
Mas quando foi um dia, num tempo, numa circunstância, minha esposa chegou para mim e disse: eu estou grávida. Nenhum homem aqui está preparado para receber uma notícia dessa. Meu Deus, está grávida, vai nascer alguém nessa família. E agora como é que eu faço? Como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Alimentar mais uma boca, já tem a boca da minha esposa, a boca da minha cadela, agora vem a boca de um neném. Como é que eu faço? Nenhum homem aqui está preparado para receber essa informação. Querida, estou grávida. Querido, estou grávida. Nasceu a neném, minha primeira filha. Nenhum homem aqui está preparado para segurar um neném no braço. Que dificuldade eu tinha para segurar minha neném no braço. Minha esposa: segure sua filha. Eu segurava e eu tinha medo de respirar, porque se eu respirasse muito forte, podia ser que a menina caísse do meu braço. Que medo, segurar aquela criança e andar com aquela criança, que medo. Nenhum homem aqui está preparado para segurar uma nenê. A minha menina cresceu, ficou uma menininha linda, estava toda bonita. Aí a minha menina estava contando os dias para entrar no jardim da infância. E eu dizia: Senhor, atrasa esse dia. Aí chegou o dia de levar a minha menina para o jardim da infância. Eu não dormi na noite anterior. Meu Deus, a minha menina tão bonitinha, tão ingênua, vai estar no meio daqueles marginais mirins. Aquilo ali é um antro, Senhor, uma FEBEM, Senhor. Chegamos lá, menino chorando, menina chorando. Não quero ficar. E a minha menina numa expectativa. Eu dizia: meu Deus, essa menina não é normal. Chore também, minha filha. Se você chorar, eu levo você daqui na hora. Chegou o momento que a minha menina disse: pai, mãe, podem ir. Já pensou? Meu Deus, essa menina. O tempo passou mais um pouquinho. Nenhum homem aqui está preparado para arrancar dente da menina e do menino. E nessas horas as meninas e os meninos não procuram a mãe, procuram o pai. Pai, arranca, pai, tá molinho. A minha Fernanda chegou, pegou a ponta da língua, juntou com a ponta do dente, balançou e fez zum. Meu Deus, como é que arranca um dente? Eu não estava preparado para arrancar um dente. Peguei o dente daquela menina, olhei para cá. Eu tinha medo de puxar aquele dente e a caveira da menina vir junto. A menina cresceu, virou uma moça bonita. Nenhum pai está preparado aqui, nenhum homem está preparado aqui para esse momento. Pai, esse aqui é o Felipe. Detestei Felipe. Nenhum homem aqui presente está preparado para receber um bilhete da escola do seu filho, da sua filha, dizendo: compareça amanhã na minha sala para uma conversa sobre o seu filho, para uma conversa sobre a sua filha, às 10 horas da manhã. Nenhum homem está preparado para receber um bilhete deste aqui. Nenhum. Nós não estamos preparados para isso. Nenhum homem está preparado para, às 3 horas da manhã, receber um telefonema dizendo: venha buscar o seu menino, venha buscar a sua menina aqui na delegacia de polícia. Nenhum homem que me escuta aqui presente está preparado para o funeral do seu filho, o funeral da sua filha. Entrar em um local como esse, e ali está um caixão com o seu menino, com a sua menina, com o seu adolescente, com a sua adolescente. Nenhum homem está preparado, também nenhuma mulher está preparada. Nenhum de nós, pais, homens e mulheres, estamos preparados para enterrar os nossos filhos. Mas isso, se acontecer muitas vezes, poderá ser por causa dessas duas palavras que nós falamos aqui na abertura dessa nossa mensagem: ou displicência de alguma parte, ou displicência da parte do homem, ou negligência da parte também do homem. Voltando para o nosso texto, voltando para a nossa parábola, voltando para o versículo 14, o Senhor chamou 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Eu vou me basear
no que recebera 5 talentos. Acompanhe o raciocínio comigo. Porque se aquele senhor foi tão severo, tão seguro, tão com autoridade, mandando ele para um local terrível, que vai chorar a vida toda, que vai ter ranger de dentes a vida toda, se ele foi tão seguro e severo, certamente, com um que enterrou 1 talento, imagine se aquele que recebeu 5 talentos enterrasse os 5. Já parou para pensar nisso? Já pensou se aquele dos 5 talentos enterrasse os 5? Como estaria furioso aquele senhor da história? Como teria razões para ser duro, seguro, e realmente dizer: você é negligente, você é mau, você é infiel? Pedi para todos os homens ficarem aqui de pé. Não vou pedir novamente para que fiquem de pé. Pode sentar. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Pedi. Mas agora eu vou pedir que todos os homens olhem para as suas mãos. Todos os homens. Homens, todos nós aqui, não importa a idade, recebemos 5 talentos de Deus. Você vai enterrá-los? Se com um o Senhor foi tão severo, imagine com quem enterra 5. Pode deixar de olhar para as suas mãos. Eu vou dar nome a esses talentos que você deve receber de Deus e investir, para que tenha resultados. Mas se você não investir e enterrar, você vai se ver com o rei. Primeiro talento que Deus deu a todos os homens aqui presentes, aos meninos, cresçam sabendo disso. Aos pais e mães de bebês meninos, que eles cresçam sabendo disso. Deus nos deu, e o nome do primeiro talento é autoridade. Homens, repitam comigo: o nome do primeiro talento é autoridade. É diferente a palavra e a postura de um pai da palavra e postura de uma mãe. Não que ela não tenha autoridade, não que ela não fale, não que ela não deva ser obedecida. A minha mãe, uma pernambucana desse tamanhinho, quando a minha mãe envergava a sobrancelha direita na minha direção, eu me tremia todo. Mas é diferente a conversa com o pai. É diferente o diálogo com o pai. É diferente quando o pai chama. Eu fui criado em uma época e momento, e muitos de vocês aqui, em que meus pais, meu pai e minha mãe, só falavam comigo uma única vez. Alguém foi criado dessa maneira? Meu pai e minha mãe, todos aqui, o pai e a mãe falavam uma única vez com você. E muitas vezes o pai e a mãe não precisavam nem falar, bastavam só olhar. Mas hoje a coisa inverteu para uma perversão terrível. Hoje nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. O menino manda na sua casa, a menina manda na sua vida. E o menino e a menina só fala com você uma vez. E muitas vezes o menino e a menina não precisam nem falar, só basta olhar na sua direção que você obedece. Você vai perder o seu filho, você vai perder a sua filha. Deus lhe deu autoridade. Agora cuidado, porque você não é o dono da verdade. Cuidado, porque você não é a autoridade maior. Este que recebeu estava sob a autoridade de um que é soberano. E todos nós recebemos como homens. Deus nos formou assim, Deus nos deu a liderança, Deus nos deu a direção, Deus nos deu o cuidado, Deus nos deu a defesa, sabendo que nós vamos prestar contas a Ele. Você não é o dono do mundo, você não é o dono da sua casa, você não é o dono dos seus filhos, você está cuidando do que Deus lhe confiou. Primeiro dom, primeiro talento, melhor dizendo, autoridade. Você quer seguir bem com a autoridade? Você quer ser reconhecido pela sua autoridade? Treine esse menino, treine o seu bebê logo cedo,
Porque a autoridade precisa de 3 coisas. Tome nota, homem, não olhe para mim, vá anotando. Você precisa ir à fonte da autoridade sempre, senão você se confunde, se torna um grosso, se torna um ignorante, se torna um déspota, se torna alguém que não vai ter a admiração dos seus filhos, o respeito dos seus filhos, mas vai ter o medo deles, aquele medo que um dia a coisa reverte para rebeldia, para ódio. Então, para que você possa administrar bem a sua autoridade, vá à fonte da autoridade. Observe o que a palavra de Deus diz, ela é a fonte da sua autoridade. Para que você não se confunda com a sua autoridade, é importante sempre ter a aferição. A aferição da bondade e da justiça, do amor, da misericórdia, da disciplina, do acompanhamento. E muitas vezes os pratos das nossas balanças, eles ficam confusos. Então nós devemos aferir e conferir como está a nossa autoridade nessa balança, para que haja realmente equilíbrio em casa e paz em casa. Então, homem, para a sua autoridade, você vai precisar vir à fonte da autoridade, você vai precisar aferir a sua autoridade, e você vai obedecer. Nós queremos filhos e filhas obedientes, mas você é um pai obediente? Obedece você ao Senhor da sua vida, a palavra de Deus? Seus filhos não terão dificuldades em lhe obedecer se verem que você é um homem obediente. Você obedece a quem? Eu obedeço ao meu comando, eu obedeço aos meus instintos, eu obedeço à minha raiva, pois você vai ser uma pessoa perigosa e odiada. Você obedece ao Senhor Deus, isto é visível dentro da sua casa. Meu pai ama a Deus, meu pai tem o temor do Senhor. E você vai investir na autoridade de tal maneira, com tanto cuidado, que qual vai ser o resultado? Qual vai ser o lucro disso? Lembre-se que aquele homem que recebeu 5 talentos investiu, ganhou mais. Quem investir na autoridade, nesses padrões de aferição que passei para vocês, vai lucrar. Sabe em quê? O lucro vai vir como modelo. É isso mesmo. O lucro vai vir como modelo. As meninas vão olhar para você, homem, pai dela, e vai dizer assim: que homem espetacular é o meu pai para com a minha mãe. Como ele trata a minha mãe, eu também vou querer um homem assim para mim. Olha a importância. Vai ver a bondade do pai em tratar cada um dos filhos. Que bondade meu pai tem. Ele chega cansado, mas ele tem tempo, ele ora conosco. Quando eu for pai, quando eu for mãe, eu também quero isso para mim. Muitos de vocês viram o evangelho na casa de vocês, nos pais de vocês. E está ficando raro hoje ouvir: isso eu aprendi com meu pai, isso eu aprendi com a minha mãe. Quem investir na autoridade sábia e santa, quem aferir na fonte, que é a Bíblia, quem aferir seus padrões de justiça pela palavra de Deus, quem obedecer a Deus, vai investir no modelo. E vai dizer assim: meu pai é de confiança. Se meu pai disser, com essa turma não, eu vou obedecer o meu pai. Se meu pai disser, chega em tal horário, eu vou obedecer o meu pai, porque eu vi que meu pai é digno de confiança. Rapazes solteiros que me escutam, vocês estão ficando muito frouxos. Vocês estão gostando de estender o tempo da solteirice. Muitos de vocês estão enrolando as meninas. Parem com isso. Olhem para o caráter de vocês. E se a maturidade de vocês chegou, não é para vocês estarem brincando com o sentimento de ninguém, é para vocês levarem um namoro a sério, é para vocês trabalharem, ganharem o dinheiro de vocês para manterem e montarem o lar de vocês. O segundo talento, que eu dou um nome nessa noite, o nome do primeiro talento, e pesa, se chama, não ouvi, se chama
a autoridade. Segundo talento a você confiado. Já pensou se você enterrar sua autoridade? O resto vai junto. Segundo talento que Deus colocou na sua mão, homem, jovem, Senhor, credibilidade. Moças, tomem nota disso também. Não vale a pena namorar com qualquer um, vale a pena namorar com um rapaz que você está vendo já esses direcionamentos da graça de Deus na vida deles. Professores de escola bíblica dominical, treinem os seus meninos para isso. No nosso programa de escola bíblica dominical, deveríamos ter classes especiais em que homens treinassem homens, futuros homens. Credibilidade é o nome do segundo talento, e isso também pesa. Para que você possa estar equilibrando muito bem essa credibilidade, você deve investir o quê? Na verdade. Coloque aí para você decorar, homem, jovem, menino, decore logo cedo Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 vai dizer para mim e para você tudo o que é, tudo o que for. Em conversas, saindo com os amigos, no colégio, no seu local de estágio, no seu local de trabalho, você, homem, menino jovem, para que você tenha credibilidade, você vai se voltar para Filipenses capítulo 4, versículo 8. Para que você tenha credibilidade para com a sua esposa, para com seus filhos, invista na justiça. Seja um homem justo, seja um homem bom, seja um homem atencioso, seja um homem em que a justiça de vocês é baseada na justiça e bondade de Deus. Gostamos muito de falar que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Mas a justiça de Deus também está junto com o seu amor. Terceiro nome para o talento. Antes do terceiro nome, você vai investir logo cedo em credibilidade, porque o investimento que você vai fazer para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, será o seu caráter. Está faltando caráter nos homens. Péssima coisa é uma pessoa sem caráter. Um dos piores meios de se identificar uma pessoa é fulano, fulana é mau caráter. Cuidado, rapazes, vocês convivem com muita gente de caráter mau. Cuidado, moças, vocês andam com muitas colegas de caráter mau, mau caráter. Então invistam na credibilidade e lucrem no caráter de vocês. Terceiro talento, confiança. Confiança. Eu vejo esses bebezinhos de vocês aqui, estou vendo que vocês estão seguindo a risca crescer e multiplicar e encher a terra. Que bom. Mas sabe, quando os filhos estão nos nossos colos, estão tranquilos, estão confiantes. Quando acontece alguma coisa, qualquer estouro, o susto, a criança não corre para o primeiro adulto, a criança corre para a sua mãe, corre para o seu pai. Você é digno de confiança. É interessante a ligação na primeira infância e na segunda infância que os nossos filhos têm com a mãe. Pai só serve para segurar neném enquanto a mamãe prepara a mamadeira dele. Você está com seu neném no colo, o pai segurando, minha menina, meu menino, quando vê a mãe, ele empurra você com os pés porque quer ir para o colo dela. Mas chegará um momento tão importante e uma idade muito importante para o menino dos 7 anos em diante, é a presença do pai, a companhia do pai. Mas o menino e a menina sabem que o pai, ele tem autoridade, eles sabem que o pai tem credibilidade, e agora o pai também deve ser digno de confiança. Rapazes, sejam dignos de confiança. Você investindo na sua confiança, você vai ganhar em lucros. Você vai investir em lucros em quê? Em segurança pessoal. Não só você será uma pessoa segura, mas também os seus, a sua esposa, os seus da sua casa, seus filhos, com quem conviver com você ali, vai estar seguro, vai ter uma segurança pessoal, uma tranquilidade pessoal, porque papai está em casa. É interessante isso.
Agora as nossas filhas estavam estudando fora. Morávamos numa cidade e as filhas estudavam noutra cidade, 400 quilômetros de distância. Agora minha esposa e eu não precisávamos levantar às 5 e pouco da manhã. Podíamos ficar na cama um pouquinho mais. Acordávamos, ficávamos conversando, ouvindo notícias. Mas quando o telefone tocava por volta das 6h30, 7 horas da manhã, que era quando elas estavam saindo para a faculdade, queriam fazer algum comunicado, queriam informar alguma coisa, elas ligavam. E eu estava ao lado, pegava o telefone. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, filha? Mamãe está aí? Tá, filha. Eu era um passador de telefone. Oi, pai, legal saber de você. Tá bem seu dia hoje, pai? Acordou bem? Acordei, filha. Mamãe está aí. Mas naquele dia foi diferente. A voz da minha filha disse, pai... Aliás, a mãe atendeu. A mãe atendeu naquele dia. E quando a mãe atendeu naquele dia, a minha filha falou muito pouco. Só falou assim, mãe, o pai está aí, é diferente. É bem diferente. A minha esposa disse, Fernanda quer falar com você. Na mesma hora, e eu não preciso explicar para nenhum homem aqui presente, mas na mesma hora, todo o meu instinto de pai, toda a minha autoridade de pai, todo o meu amor de pai foi de defender a minha menina. E ela nem tinha falado ainda o que tinha acontecido, mas eu estava totalmente pronto para defendê-la. Eu estava pronto para ir correndo ao seu encontro. Diga, minha filha, pai, eu tive um acidente aqui, eu estava entrando na rua da faculdade, um motoqueiro veio e bateu em mim. Mas fui eu quem descuidou, eu não vi o motoqueiro, eu entrei muito apressada, que eu estava com pressa, pai. Minha filha, você está bem? Estou, pai. Minha filha, fique tranquila, passa o telefone para ele. Nunca tinha visto o rapaz. Mas homem conversa com homem mesmo à distância. E aquela minha menina estava precisando de mim. E aquela minha menina estava precisando do pai dela. Não importava a distância, importava a confiança. Moço, tudo bem com você? Eu sou o pai da moça. Em primeiro lugar, eu quero que você a trate bem. Agora é com você e é comigo. O que aconteceu? Não, senhor, veja bem, eu vinha com a moto e ela entrou e ela não viu. Eu vinha na preferencial e então eu não tive tempo de frear e bati nelas. Então, a partir de agora é comigo. Você vai procurar uma concessionária da sua marca da motocicleta, você vai lá, você vai fazer todo um orçamento, você vai fazer tudo isso, aqui está o meu telefone, anote aí, tal, e nós vamos conversar. Se for preciso eu vou aí, mas eu acredito que eu estou falando também com um homem, então nós vamos tratar disso. Não, senhor, claro, tudo bem. Passa o telefone para minha filha. Está aqui, seu pai quer falar com você. Filha, está tudo bem. Vá para a escola e renda bem nesse dia. Está tudo certo entre a minha pessoa e aquele rapaz. Moças, eu fiz errado. Moças, não foi um alívio até para o coração de vocês? É assim que um pai age. O rapaz me ligou um pouco mais à tarde. Paguei todo o conserto da moto dele. E a minha filha, ela disse, realmente meu pai, ele pensa em mim, meu pai cuida de mim, meu pai resolveu tudo mesmo à distância. Pais, homens que serão pais, importante que as pessoas confiem em vocês. Agora também tem as crianças dessa igreja. Tem muito menino e muita menina dessa igreja precisando de referência masculina, precisando do amparo masculino. Homens que me escutam nessa noite, eu rogo a vocês, vão dar aula no departamento infantil. Se preparem, estejam juntos. Os dias são difíceis. Está faltando referencial masculino e de comportamento masculino e de virilidade masculina, como um homem de Deus deve ser e ter. O que é que está acontecendo nessa geração de meninos hoje? Vocês já viram também aqui nas ruas de vocês. Está vindo um grupo de meninos, 7, 8, 9, 12, 15 anos. Meninos moles. Meninos frouxos. Meninos sem iniciativa. Rapaz, você já está assim, mole, frouxo e sem iniciativa, pois você está estragado. Pare com isso e se volte para o Senhor. Um menino mole, frouxo, sem iniciativa, vai ser um adolescente o quê? Mole, frouxo,
sem iniciativa. Vai ser um jovem o quê? Mole, frouxo, sem iniciativa. Vai ser um homem o quê? Mole, frouxo, sem iniciativa. Nenhuma menina merece casar com um homem mole, frouxo e sem iniciativa. Meninos que me escutam hoje, desde cedo, aprendam a apertar a mão como um homem. Chega daquele negócio de você entregar a mão de defunto. Tem coisa pior para uma pessoa do que apertar a mão de um defunto. Tudo bem, rapaz? Tudo bem. Deus nos fez com mãos de homens. Treine a apertar a mão com seus filhos. Apertar minha mão aqui, filho. Não, melhora isso aqui. Tem que ser aquele aperto, não é para quebrar os ossos, mas para mostrar, você está falando com um homem de 8 anos, de 7 anos, de 9 anos. Moças que me escutam, não namorem com rapazes moles, frouxos, sem iniciativa, senão vocês vão se arrebentar todas. Melhor ficarem solteiras do que casar com um homem assim, porque um homem assim é um homem imprestável. Será que nós não estamos criando os nossos filhos para serem imprestáveis? Será que seu menino vai prestar para ser um namorado, um noivo, um esposo, o pai dos seus netos? Eu não quero que as minhas meninas, uma já casou e casou muito bem, a outra está namorando também muito bem, mas eu não quero que as minhas meninas namorem com machos. Tem muito macho me ouvindo aqui nessa noite, pois eu quero dizer para vocês que macho não presta. Macho é grosso, macho é grosseiro, macho é inconveniente, macho atravessa, macho é vaidoso, até o meu cachorro é macho. O que está faltando em breves, o que está faltando na igreja cristã evangélica são homens e homens de Deus. Os homens são bondosos, os homens são generosos, os homens dão lugar às moças, os homens não passam na frente de ninguém, nem das meninas, nem das mocinhas. Vai subindo a escada aqui, deixa esse pessoal subir primeiro. Eu estava lá em Roraima, e aí eu estava andando numa rua. Eles pegaram aquela calçada que era grande e aproveitaram para fazer estacionamento. Então eles invadiram o espaço da calçada, naquela formação de espinha de peixes. Ficamos só com um espaço bem curto, bem pequeno ali para passar. Passava uma pessoa, 2 pessoas no máximo. Eu já estava na metade da calçada, eu já estava na metade do rumo. Eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando para vocês isso porque eu procuro praticar aquilo que eu aprendo. Quando eu estava já na metade, tinha caminhado bons metros, apareceu uma mocinha e entrou na mesma faixa. E eu pensei, que inconveniente vai ser para ela nós dois passarmos juntos. Sabe o que é que eu fiz, meus irmãos? Eu fiz assim para ela, e eu voltei todo o meu caminho. Eu disse, pode passar, moça, pode passar. As moças têm que estar tranquilas nessa cidade. Para passarem, cedam espaço e até se afastem. Isso é bom, isso é ser homem, isso é ser atencioso. Isso não é ser cavalheiro, isso é ser homem, homem de Deus, que respeita as pessoas. Rapazes, em acampamentos, nada de usar da sua truculência para ir para frente pegar o prato primeiro. Deixe as moças primeiro se servirem. Mas pastor, eu vou ficar com fome. Vai. E tem uma coisa também que mulher come demais, gente. Na primeira vez é gentileza, na segunda vez é concorrência, porque mulher também pode comer tudo. Invistam na confiança, segurança pessoal das pessoas. E como é que a gente vai investir nisso, pastor? Como é que vai ser a moeda monetária para eu investir de tal maneira que eu gere, transmite confiança? Deus nos chamou como homens para sermos pessoas dignas de confiança. Então invista nisso, invista nesta moeda, na sua presença. Pais, sejam presentes em casa e não a sua presença ausente, mas a sua presença participativa. Como está a vida na escola dos seus filhos? Homens que me escutam nesta noite, quem tem que ir à escola para saber aquelas reuniões de pais e mestres, como está o seu menino, como está a sua menina, quem tem que ir na escola para as reuniões são os homens. As mulheres podem acompanhar, mas com isso,
a sua presença vai ser determinante. Invista na sua participação. Vejam seus filhos crescendo. Acompanhe-os o máximo que puder. A minha menina inventou de dançar balé. E lá fui eu assistir recitais de balé. Mas a minha menina era uma graça dançando balé. E a professora falou assim: sua menina tem grande jeito de bailarina. E tinha. E lá fui eu estudar balé. E agora a minha filha fazendo aqueles rodados, carpados e não sei o que. E eu dizia assim: Fernanda, você está bem nessa área? Você está evoluindo bem nessa questão, Fernanda? Lá eu nos recitais de balé. Mas sabe, as meninas, coleguinhas delas diziam assim: meu pai nunca fez isso, meu pai nunca participou disso. Meus irmãos, participemos, vamos para o futebol com o menino. Se prometeu alguma coisa para o seu filho: filho, hoje à noite nós vamos para o futebol da igreja. Que horas começa o futebol? 8 horas da noite. 4 horas da tarde ele já está vestido de futebol. E a mãe: pai, está chegando? Falta quanto tempo para as 8, mãe? Coitada da mãe nessa hora, não é? Mas se você deixa para lá, enrola, vai sem levar o garoto, você frustrou o menino. Invista também no seu acompanhamento. Todos os homens que me escutam nessa noite, a sua palavra tem promessa. Se prometeu, cumpra. Homens que me escutam nessa noite, orem com seus filhos. As mães fazem isso, graças a Deus, mas é muito diferente, fará toda a diferença quando o pai ora com o menino, o pai ora com a menina, com cada um dos seus filhos. Então, vamos para o quarto talento. O quarto talento que Deus deu para nós homens é a admiração. Mas entenda que isso aqui não quer dizer vaidade não, viu gente? Admiração de respeito. Eu olhava para as mãos dos meus pais, do meu pai. Meu pai tinha um problema visual muito grave, ele não conseguia ver objetos. Quantas vezes meu pai batia com a canela em quinas como essa ponta aqui, por sua deficiência visual. Mas meu pai nunca deixou de trabalhar, meu pai nunca deixou de trazer pão para casa. Meu pai nos deu uma vida de estudo. Meu pai viu os 3 filhos dele se formarem e estarem atuando até hoje nas suas áreas. Teve a alegria de ver um dos maiores médicos do Brasil. Tem um filho que trabalha com futebol profissional, meu irmão. Por graça de Deus eu sou pastor. Meu pai já partiu para a eternidade, mas as marcas na canela do meu pai, as mãos do meu pai, significam para mim admiração. A admiração, homem, que você vai adquirir como investindo em quê? Na sua postura, na sua palavra segura, na sua palavra amiga, na sua repreensão certa, no seu incentivo constante, no seu acompanhamento, como lhes disse. Pais, invistam também na sua bondade. Sejam bondosos como bondoso é o nosso Pai que está nos céus. Eu não estou dizendo que você vai ser mão aberta, que você vai dar tudo o que o menino e a menina quer. Você não deve estragar os seus filhos, você deve ser bondoso para com eles. E o não é também uma grande forma de bondade. Pais, homens que me escutam, invistam na humildade, numa atitude humilde, numa atitude que respeita as pessoas, que fala com as pessoas. Tem muito menino e menina aqui que não recebe sequer um bom dia, boa tarde, boa noite de você, homem. Nós somos uma família da fé. Invistam nisso. E os seus meninos e meninas, filhos, mas também esses meninos da igreja vão ter admiração por você. Eu quero ser uma pessoa como ele. Eu quero agir como ele. Muitas aqui, pessoas, meninas, hoje mulheres, são professoras de escola bíblica dominical, porque tiveram uma professora de escola bíblica dominical que lhes serviu de incentivo, de modelo. Quando eu crescer, eu quero dar aula como ela, eu quero liderar o grupo de homens da igreja como ele. Que a admiração venha. E qual vai ser o resultado que você vai colher lá na frente de admiração? Sabe qual vai ser o resultado? Consideração por sua vida. As pessoas, quando falarem de você, vão falar com respeito. As pessoas, quando lembrarem de você, até mesmo na sua história, vão dizer: que homem foi fulano. Olha, enquanto o senhor fulano esteve conosco, essa igreja tinha uma vida de oração, as aulas dele eram boas, a sua palavra era de aconselhamento.
Você vai investir e Deus vai preservar a sua história, homem. Então nós já vimos que você deve investir, porque Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu credibilidade, Deus lhe deu confiança, digno de confiança das pessoas, Deus lhe deu essa admiração de respeito. Em quinto lugar, homem, jovens que me escutam, invistam nisso, não percam isso, na sua honra. Não seja uma pessoa de desonra, não seja um mentiroso, não seja um cínico, não seja um aproveitador, não seja alguém que vai se aproveitar das meninas em termos de dar esperança para elas e depois dizer, não, você se confundiu. Não façam isso. Honre pai e mãe, honre ao próximo, honre as pessoas, na maneira como vocês dirigem nessas ruas, como vocês entram no comércio, como vocês se dirigem à atendente no balcão. Não sejamos grossos, sejamos bondosos, sejamos diferentes, para que os outros vejam que há uma diferença em nós, e a diferença em nós não faz barulho, a diferença em nós é o bom perfume de Cristo. Como é que você vai investir na honra? Qual vai ser o resultado lá na frente? O seu nome será preservado. Ninguém falará mal de você. A sua história de fé será contada. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui hoje sobre um homem chamado Frederick Glass. Faleceu há mais de 100 anos. Que homem que eu procuro imitar, Frederick Glass. Bondoso, bom pai, bom marido. E como é que você vai fazer isso, investir na sua honra? Cuidando de todos os relacionamentos, zelando por suas e cada uma delas atitudes. Atitude. Mulheres, vocês viram que não é fácil ser homem. Orem por nós. Mulheres, vocês viram que criticar é fácil. Lembram daqueles meninos que ficaram presos lá numa caverna na Tailândia por causa das chuvas? Lembram disso? Mostre para os seus filhos, mostre para as suas meninas que teve um dia que meninos ficaram presos numa caverna e quem foi lá buscar foram os homens. Um homem chegou a morrer por causa disso, mas nós homens somos assim, nós defendemos. Os homens, também de breves, têm feito 3 coisas erradas. Paremos com isso. Os homens têm deixado muito para amanhã. Não, amanhã eu faço isso. Amanhã eu penso nisso. Amanhã mesmo eu tenho uma conversa com ele, com ela. Amanhã eu vou na escola. Temos deixado para amanhã, esse amanhã nunca chega. Os homens têm deixado para os outros. As mulheres estão cansadas. Eu já dei o dinheiro, cuida, vai lá. Mulheres estão entrando em áreas que elas não têm condição de atender. Tem um momento que a mulher cria e cria bem. Tem um momento que o homem cria e cria bem. Vai ter situações na vida de um menino e de uma menina que a mulher nunca vai conseguir criar. Vai ter um momento na vida de um menino e de uma menina que um homem nunca vai conseguir criar. Por isso que Deus uniu pai e mãe para cuidar de um menino, de uma menina. Homens, não deixem para os outros. Vocês estão deixando para a escola, vocês estão deixando para a igreja. É com você. Terceira coisa que os homens têm feito, têm deixado para lá. Tem deixado para lá. No dia que os homens que me escutaram nessa noite aqui se reunirem para orar, todos vocês em todas as idades, virem orar ao Senhor aqui, breves começará a mudar. Coisas começarão a acontecer. O Brasil melhorará quando os homens forem homens e homens de Deus e homens de fé. Lembram de um bilhete da escola? A professora escreveu: senhores pais, seu filho empurrou um colega durante a educação física, seu filho foi grosso e chutou a bola em outro colega. Não é a primeira vez que ele machuca os colegas de propósito. Por favor, pais, conversem com ele, pois essas atitudes não serão permitidas durante as aulas. O pai respondeu na agenda da escola do filho: o pai: não posso fazer nada.
Quem pode fazer são vocês, professores. É chamar a atenção. O ganho de vocês é para isso. É cuidar dos alunos e ensinar. Meninos candidatos aos presídios, eu quero orar por vocês. Eu quero que todos se coloquem de pé. Homens fomos chamados para servir. Homens fomos chamados para sermos bons maridos, bons esposos, bons pais, bons crentes, bons homens na cidade de Breves e da região. Se a mensagem dessa noite, homem, falou para você, em uma área, em um aspecto, se o Espírito Santo de Deus, como nós começamos a ouvir nessa conferência, ele vem e ele produz os santos efeitos. Então eu quero chamar você, homem, que você saia do seu lugar. Se você quiser vir orar comigo, eu já estou aqui na frente. Saia do seu lugar, homem, jovem, adolescente, menino, vem orar comigo aqui na frente, se essa mensagem tocou o seu coração. Pode vir. Amém. Não venha por emocionalismo. Venha por uma consciência de que Deus falou conosco nessa noite. Jovens, se envolvam no trabalho de Cristo. Procurem ser diáconos para a glória de Deus. Se envolvam com os cadetes a jato. Namorem quando for para levar a sério um relacionamento. Homens podem vir, eu quero orar por vocês, espalhem um pouquinho mais também. Eu fico contente de ver meninos, pais trazendo seus filhos. Venham pais, venham homens, venham aqueles que Deus nos deu liderança, não para sermos déspotas, mas para sermos servos. Muito bem, servo bom e fiel. É isso que a gente vai ouvir naquele grande dia, para a glória de Jesus. Senhor Deus, o Senhor nos fez homens. Nós nos confundimos com sermos machos, sermos grossos, sermos preguiçosos, sermos inconvenientes, sermos o dono da verdade, sermos grosseiros. Ó Deus, estamos nos arrependendo nesse momento de tudo isso. Não é uma nacionalidade, não é um estado que nos faz homens. Eu sou macho paraense, é assim. Nós somos homens, cidadãos desse mundo e cidadãos dos céus, e devemos honrar aquele que nos salvou e nos chamou para sermos homens como embaixadores de Cristo. Nos dê a bondade e nos dê mais garra. Nos dê temperança, mas nos dê uma palavra segura. Que a gente crie a coragem de mudar os hábitos que o seu Espírito Santo, ó Deus, já falou com cada coração aqui presente. Que a gente obedeça. Que as pessoas, a partir das nossas casas, vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Vieram à frente meninos, tão novos, serão tão atacados na sua fé. Conviverão com meninos, com jovens cada vez mais difíceis, loucos, cheios de ideias malucas. Proteja a mente, o corpo, a alma, o caráter desses meninos. Dê sabedoria a esses jovens. Peço por mim, peço por eles, peço por esses homens, chamados para fazer diferença a partir de casa. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, homem, e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Podem voltar para os seus lugares. Mulheres, não é noite de cobrança. Mulheres, não é noite de dizer assim, está vendo que o pastor me deu razão? Eu não dei razão a você, eu dei razão à palavra de Deus. Não sejam chatas, não sejam inconvenientes. Orem com os seus esposos hoje à noite.
ajude-os. Façam isso e Deus vai acrescentando a essa igreja o número das pessoas que virão para serem salvas, em nome de Jesus. Amém.